Nós estamos aqui para uma noite intensa. Quantos têm fome por Deus? Sede. Sabe, quando nós falamos sobre começarmos um ambiente sobre profetizar um novo tempo, não existe nenhum tipo de profecia longe da presença de Deus. Então a gente fala, eu quero profetizar um novo tempo. Para isso a gente precisa se conectar com o coração de Deus. A profecia é o som do coração de Deus. E se você não escuta o coração de Deus, você não pode ouvir o que Ele está falando. E não tem a ver sobre as coisas que nós desejamos ou imaginamos, mas tem tudo a ver com aquilo que Deus está desenhando sobre o nosso futuro. A Bíblia diz que todas estas coisas, na verdade, elas já estão desenhadas. Porque segundo a Bíblia, todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Isso quer dizer, não há nada novo. Já está tudo escrito. Tudo que precisamos é tomar conhecimento das coisas que estão escritas ao nosso respeito, para que saibamos como agir, como viver e como fazer. Sabe, o próximo passo da sua vida já está pronto. E tudo que você precisa é tomar conhecimento qual o próximo passo que você deve dar dentro daquilo que Deus desenhou para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para os teus filhos, para o teu chamado. Não tem a ver com o que Deus vai escrever, tem a ver com aquilo que você tem a capacidade de ler, de tomar conhecimento e saber que não há nada novo de Deus para você. Tudo já está desenhado sobre a tua vida. Então não é Deus que tem que criar, é a gente que tem que se desenvolver à altura daquilo que o Senhor nos espera. Na verdade, Deus já está esperando você há muito tempo. Deus está esperando o teu coração, o teu espírito, a tua mente, a tua entrega, a tua disposição, para que você saiba quem você é. Talvez você passa 30, 40, 50, 40, sem saber quem você é e o que Deus desenhou para a sua vida. Mas de verdade, talvez por isso as trevas, elas tentam tanto atrapalhar e interceptar você, porque elas sabem exatamente quem você é e que tipo de assunto existe no mundo espiritual sobre você. Sabe, a Bíblia diz que Jesus era assunto nos céus. E quando eu penso nisso, que uma pessoa de obediência, ela é assunto na eternidade. Não trata-se de você orar e jejuar para que Deus crie um assunto, ao contrário. Quando você carrega uma palavra de Deus, tudo que os céus, os anjos estão olhando é que você responda. A sua vida precisa ser uma resposta para as coisas que estão escritas na eternidade a seu respeito. Por isso a sua fé responde, a sua obediência responde, a sua entrega responde, o seu arrependimento, o seu quebrantamento responde para dizer, uau, a minha vida, ela não será uma vida tola, a minha vida, ela não será uma vida sem sentido. Ela será uma vida que vai responder aos desenhos que Deus fez sobre a minha existência. Quantos querem responder? Quantos querem dizer sim ao Espírito e dizer, ok, estou pronto. É isso que eu quero fazer, eu quero simplesmente responder. Sabe o que Deus faz? Deus faz assim, eu vi o Felipe compartilhando. Deus faz isso conosco. Deus, Ele nos marca e espera a gente crescer. Deus falou com ele com 11, hoje ele tem 30. Então, o que Deus estava falando para isso? Tudo já estava desenhado. A questão é, eu preciso crescer no desenho de Deus. Eu preciso fazer a minha vida andar dentro do que Deus projetou. E às vezes eu passo uma vida inteira, sabe, brigando, questionando e não sendo simples com a palavra que Deus falou a meu respeito. Fala, seu irmão, você já está atrasado, né? Está tudo pronto, você apenas está atrasado. Você precisa responder. Você está atrasado. E o que Deus espera é que você chegue a tempo. E o que é chegar a tempo? É que a palavra dele vai cair? Não. É que talvez você passe uma vida inteira fazendo bobagem e não cumprindo aquilo que Deus desenhou para você.
A pior vida que você pode ter é passar por este mundo e não responder à promessa de Deus sobre a sua existência. A pior família que você pode ter é aquela que nunca se enquadrou dentro do padrão e do desenho que Deus fez para ela. Os piores filhos que você pode ter são aqueles dos quais você não os alinhou com o coração de Deus e nem os colocou no caminho de Deus para cumprir a sua missão. Sabe, você pode ter uma vida muito estúpida, de verdade, quando você tem fé e apenas usa a sua fé para um consumo de necessidades e não para a resposta de um propósito. Então, vamos compreender, você vai ter que definir para que serve a sua fé. Ou é para suprir as suas necessidades, ou é para cumprir o propósito que Deus tem para você. O que você quer? Para onde você quer ir? Não existe ano novo para a cultura e mentalidade velha. Não existe ano novo para pessoas que estão ancoradas em velhos hábitos, em velhos padrões. O próximo passo depende de você. Fale para o seu irmão, seja novo para o novo de Deus. Há muita gente que quer o novo de Deus, mas não apresenta o novo para Deus. Então é necessário que você apresente um padrão de vida nova diante do plano de Deus. É necessário que você apresente uma proposta de vida diferente em 2026 do que foi em 24, em 25. É necessário que você tome responsabilidade e dizer: Deus, eu não vou ter mais uma vida repetitiva. Sabe qual é o pior tipo de movimentação? É aquela que você se desgasta e não chega no desenho de Deus para a sua vida. O povo de Israel passou 40 anos em movimento, só que em círculo. Há muita gente que está se movimentando, se desgastando em círculo e não chegando ao propósito de Deus. O problema de se movimentar em círculo é que você se desgasta, mas não forma nada. A questão é que você está formando com a sua vida e o que ela está se tornando, porque a grande tônica da sua fé não é o que você crê, é em quem você se torna. Em quem você se torna. Que tipo de construção você faz? Livro de 1 Samuel, capítulo 16, é o nosso texto de meditação. Estou muito feliz de estar aqui depois de 20 anos, né? Literalmente quase a volta ao mundo para retornar daqui a 20 anos. E de verdade é um prazer estar com vocês para esses dias, buscarmos os desenhos do coração de Deus. Sempre quando uma pessoa me diz: uau, vamos falar sobre profetizar o próximo tempo, para mim é algo magnífico e lindo, porque tem a ver com a gente se conectar com Deus. Sabe, quando me conecto com Deus, eu sei tudo que existe em Deus sobre a minha vida. Deus não me deixa em pontos cegos. Quando eu estou conectado com o Espírito de Deus, quando eu estou conectado com a Palavra de Deus, eu não vivo em pontos cegos. Eu não vivo em uma visão embasada ou escura. E o texto que eu quero começar esta primeira noite, a minha intenção é buscarmos uma palavra estes dias que apontam um desenho profético da vida de Davi. Eu creio que esta casa, ela tem um vínculo e uma aliança e um modelo e uma medida do ministério de Davi para ela, sabe? E tem a ver com isso. Para onde Deus está levando você? A primeira coisa que eu quero que você entenda é: não se confunda com aquilo que os seus olhos enxergam dentro do quadro atual. Não se confunda com as coisas que você julga como estabelecidas e estruturadas, porque a maioria das vezes, quando Deus está falando de um novo tempo com você, a sua vida está bem bagunçada. Então Deus começa a falar com você quando a sua vida está bagunçada, quando a sua vida está em um ambiente completamente derrotado, e você diz: uau, como Deus pode estar falando coisas tão altas, coisas tão grandes, coisas tão intocáveis, coisas tão improváveis para a minha vida? É a altura do pensamento de Deus.
não tem a ver aonde você nasce, não tem a ver com a sua condição cultural, financeira, aonde você mora, não tem a ver com isso. Tem a ver com o seu entendimento, tem a ver com a sua consciência. Eu digo sempre, a grande luta do diabo é para que você não entenda quem você é para Deus. Sabe, eu quero que você entenda isso. O seu entendimento é mais poderoso que a sua fé. Porque não adianta você ter fé e não ter entendimento. Eu conheço muita gente de fé, mas que não tem entendimento. Por isso não muda a vida, não transforma as coisas. Se há duas coisas poderosas é quando você tem fé e entende quem você é. Isso está relacionado. E Deus começou a falar a respeito de Davi em uma época que Davi não tinha sequer consciência, entendimento, percepção do que seria o futuro dele. Ele tinha uma vida extremamente complexa e simples. Davi não foi uma pessoa normal, ao contrário. Deus gosta sempre de se falar de pessoas nas quais elas não acreditam em si mesmas. Há um hábito de Deus de escolher pessoas inseguras, de escolher pessoas complexas, de escolher pessoas discriminadas. Sabe, é assim. Toda a Bíblia, você vai ver, a maioria dos homens da Bíblia tinha um problema de paternidade. Tinha um problema de paternidade. A maioria dos líderes que eu conheci na minha vida, todos eles foram marcados com um problema de paternidade. E você diz, uau, por que Deus gosta de gente estranha? Por que eu não sei? É um hábito de Deus de dizer, uau, naquele que ninguém aposta, eu vou apostar nesse. Sabe, assim faz Deus com as pessoas. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 16, e o verso 1 diz assim: e disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche um chifre de azeite, vem, enviar-te-ei Jessé, o belenita, porque entre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma consigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel como disse o Senhor, e veio a Belém, e saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Ele respondeu: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé, aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo mesmo: certamente está este perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem escolheu também o Senhor a este? Então fez passar Jessé a Samá, e disse, porém, esse também o Senhor não escolheu. Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel. Samuel, porém, disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum destes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Diz o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então disse Samuel: eu me vou. Levantou-se e foi para Ramá. Esta é a história da escolha do rei Davi.
E é incrível porque quando Deus começa a falar com Davi, era uma época que tinha um rei estabelecido. O rei Saul era o homem que reinava sobre Israel. Diferente de Davi, a história da unção de Saul foi totalmente contrária de Davi. Saul era um homem bonito, era um homem alto, ele era interpretado como um dos homens mais altos e mais bonitos de todo Israel. Naquela época, era sonho da nação de Israel ter um rei como as outras nações carregavam rei, tinham reis. E a Bíblia nos diz algo fascinante, que Saul não foi um homem que desejou de primeira vista ser rei. Na verdade, ele estava cuidando da jumenta, procurando as jumentas do seu pai. Ele foi até a casa do profeta Samuel para fazer uma consulta, para saber aonde estavam as jumentas de seu pai. Mas foi surpreendido por saber que o povo e Deus havia apartado a ele como príncipe. Existe uma coisa fascinante na história de Saul, e a Bíblia diz que no dia da sua unção, Saul se escondia atrás das bagagens para não ser achado e ser ungido rei diante de todo o povo. Porém o povo queria um rei. Sabe, Saul era o tipo daquele homem que você olhava e dizia: uau, este cara é capaz, este cara é poderoso, este cara tem perfil. É interessante quando a gente olha isso, porque nós olhamos que dentro da igreja é mais ou menos assim. Há pessoas que nascem com todas as possibilidades de serem bem-sucedidas. Há pessoas que nascem com capacidade, graça, dons, desenvoltura, beleza. Sabe, há pessoas que nascem prontas. E geralmente as pessoas que têm toda essa capacidade não são pessoas que de primeira mão abraçam uma missão, abraçam um propósito, ou dizem sim a Deus. Ao contrário, a maioria dessas pessoas tem protocolos, tem formas, tem medidas e até colocam caminhos de negociações para saber como Deus irá trabalhar com as suas vidas. É um hábito de Deus eleger pessoas e ao mesmo tempo testar o coração dessas pessoas, levar essas pessoas a conhecerem quais são suas essências, o que elas carregam de verdade. Sabe, eu gostaria que você entendesse o privilégio de ser amado, escolhido, marcado, separado por Deus. Nós cantávamos há pouco atrás uma canção que falamos sobre amor, que Ele nos ama. E quando você olha para a tua própria história, para o teu próprio histórico e veja a quem você é de verdade, porque você se conhece, você diria: uau, o que Deus enxergou na minha vida? O que Deus enxergou na minha pessoa? O que Ele vê de interessante que Ele quer usar na minha pessoa? Sabe, nós às vezes desconhecemos os dons, a essência, a graça, a possibilidade, o potencial que carregamos. Há coisas que Deus escondeu dentro de você, que você mesmo não tem conhecimento dessas coisas. Há potencial e dons dentro de você que nunca foram acessados ou despertados. Porém, eles estão adormecidos até o tempo da escolha, do derramar e do toque de Deus. É importante você entender porque Deus resolveu confrontar a sua vida nessa temporada, nessa estação. Não é banal, não é à toa, sabe? E não é porque também Deus não tem outro tipo de pessoas para escolher. Não está em falta mais de 8 bilhões de seres humanos no mundo. Deus simplesmente chega para você e diz: uau, eu quero conversar com você. Não, sabe, o dia que Deus te enviou neste mundo, Ele colocou coisas dentro da tua alma, Ele colocou coisas dentro do seu espírito, Ele marcou você. Por esse motivo, Deus vem buscar apenas algo que Ele deixou guardado dentro da tua existência. Está guardado dentro de você. É por isso que você diz: uau, mas eu sou o pior que existe, eu não sou o melhor. Eu sou pior, eu sou teimoso, eu sou testarudo, rebelde, tenho um temperamento complexo, tranquilo. Fala, seu irmão, fica em paz. Deus dá dons aos rebeldes
Ok, então é você. É por isso, então, simplesmente por isso, é um ato de Deus. Ele dá dons aos rebeldes. É uma forma de não perder os rebeldes e trazê-los de volta para a sua própria essência. É por isso que você é complexo e tem coisas boas. É por isso que você é difícil e tem dons extraordinários. Porque o próprio Deus achou graça na sua existência e dizer: uau, eu vou colocar um ponto de contato dele, eu não vou perdê-lo, eu não vou perdê-la. No tempo certo eu vou trazê-lo de volta, eu vou puxar ele para a minha essência. É por isso que você tem todas estas coisas. Eu quero profetizar esta estação. O que é de Deus vai acordar no seu interior. O que é de Deus vai despertar na sua alma, vai despertar no seu espírito, vai despertar dentro da tua família, da tua casa, dentro desta casa, em nome de Jesus. Eu quero profetizar uma estação de despertamento espiritual, um despertar do chamado, um despertar dos ministérios, um despertar do governo, um despertar dos dons, um despertar de uma unção, em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar para o Ministério Mapa. A estação de despertamento começa no meio de vocês. Não haverá pessoas adormecidas. Eu profetizo esta palavra sobre a cidade de Vassouras. Deus está acordando esta cidade, e gerações que ficaram adormecidas por muitos anos serão acordadas pelo novo sopro do Espírito e pelo som da voz de Deus e do chofar de Deus que será tocado nessa cidade. O tempo de acordar chegou. Chegou. Talvez você ficou muito tempo como Saul, escondido dentro de uma família, com uma vida normal, pensando que seu trabalho era só correr atrás de jumento. Fala pro seu irmão: para de correr atrás de jumento. Você está correndo atrás de jumento há quanto tempo? Quantos anos você está correndo atrás de jumento? Não te dá futuro correr atrás de jumento. Entenda, pega a visão, entenda. A relacionamento, há muita gente relacionando com jumento aqui, gente. E Deus te diz: para de correr atrás de jumento. Deus não quer que você gaste energia, força, tempo, dinheiro, inteligência, recursos com coisas que não pertencem a você, não é para você, Ele não tem para você, Ele tirou do seu caminho e você está correndo atrás. Você já perdeu e você quer recuperar aquilo que Deus tirou de tuas mãos. Pega a visão. Não gaste tempo com isso. Isso está, na verdade, roubando o seu futuro. E quando Samuel vê Saul e diz: é você, cara, você está escolhido para ser um príncipe. Você crê nisso? Amém. Quantos querem isso? Amém. Eu quero liberar essa palavra. Deus vai levantar uma geração de príncipes. Um príncipe vive debaixo da autoridade do governo do rei. Eu quero liberar esta palavra. O rei está te chamando para entrar debaixo do governo dele, para que você seja príncipe, seja princesa, debaixo do governo do coração de Deus. É este lugar que Ele está te escolhendo. A autoridade de Deus vai blindar a sua vida, vai construir a sua vida, vai dirigir o seu coração, vai renovar a sua mente, vai despertar a sua estrutura, e você viverá a totalidade, a plenitude do que Deus tem para você. Eu quero declarar: você não será escravo, você não será servo, você será príncipe de Deus, será princesa de Deus. E Deus vai mudar a estação da sua vida, a sua geografia, e o Senhor Deus vai dar a você uma nova condição de recursos emocionais, espirituais, materiais, e você verá a glória de Deus. Ela vai te dar majestade, você vai reinar em vida.
vida debaixo do propósito de Deus. Deus chamou Saul dizendo: vem. Os príncipes inauguram territórios. Os príncipes são pioneiros. Quando o rei conquista uma terra e ele precisa colonizar essa terra, a primeira coisa que ele manda é um príncipe. Eu quero profetizar isso. Deus vai levantar príncipe para colonizar essa cidade. Essa cidade está esperando príncipes e princesas de Deus para acontecer uma grande revolução, um grande avivamento, uma grande transformação nela, que ela começará com esta geração de príncipes. Por isso Jesus, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e eu profetizo isso. Ele não é Senhor de escravos, Ele não é Senhor de humilhados, Ele é Senhor de senhores e Rei dos reis. E eu quero profetizar esta palavra: a unção do reino vai graduar pessoas nessa cidade. Quando o reino chega, pessoas são graduadas. O reino chegou para Israel e Saul foi graduado de um homem que buscava de mentas a príncipe de Deus. E a minha palavra profética arranca esta noite com uma direção: a cultura de graduação, mentalidade de graduação, pessoas que serão elevadas, graduadas a um novo nível de vida. Você quer isso? É para isso que Deus chama você em 2026, a viver uma transição, a trocar as suas medidas, a trocar as tuas roupas, a trocar a tua estrutura e dizer: você precisa perder a mentalidade. Fala para o seu irmão: perca a mentalidade de jumentos e receba a mentalidade de um reino. Deus tem a mentalidade de um reino e você está com a mentalidade de jumentos. Sabe? É muito além do que é isso. Deus queria esticar esse homem. Por isso Deus está esticando você. E você diz: o que está acontecendo com a minha vida? Eu estou sendo pressionado. Está. Você precisa melhorar. Você pode ser melhor do que você é. Existe uma nova versão de você que Deus está desenvolvendo. Por isso Ele está te chamando, está te esticando, está dizendo: cresça, seja inteligente, seja humilde, seja flexível, perdoa, dá um passo à frente, muda a tua vida, alinha a tua família, se arruma com teu pai, com a tua mãe, com o teu coração, vai atrás dos teus estudos, cresça profissionalmente, atenta para a missão. É uma visão de reino. Está comigo? Amém. Está bravo comigo? Não. Desculpa aí, mas a mentalidade de jumento é fogo. Fala para o seu irmão: não tenta recuperar o que você perdeu. Construa um novo passo dentro do reino que Deus tem para você. Não olhe para trás. Há muita gente tentando recuperar o que perdeu e não vai recuperar. Deus vai te dar de outra forma, por outros caminhos, de outra maneira. É assim que Deus fez com Saul. E Deus disse: cadê Saul? Ele estava atrás das bagagens. É tempo de uma unção chegar na sua vida. Mas você está escondido atrás de muitas coisas. E essa unção não pode chegar até você, porque você colocou muitos obstáculos na sua frente. Saul se escondeu atrás das bagagens. Quais são as suas bagagens? Eles estavam gritando por Saul, mas ele se escondia. Faz quanto tempo que você está ouvindo a voz de Deus falar com você? Mas tem uma questão: você não se apresenta, você se oculta, você se esconde. Sabe por que Deus te chama? Porque você não está no lugar certo.
O dia que você estiver no lugar certo, Deus vai parar de te chamar. A primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia é quando Adão, ele peca. E a Bíblia diz que Adão pecou e ele se escondeu atrás do arbusto, e o Senhor chega no Éden e começa a gritar: Adão, por que é que você está ouvindo a voz de Deus te chamar? É sinal que você não está no lugar que Deus quer que você esteja. A palavra chamado significa voltar para o lugar que Deus desejou para a minha vida. A palavra chamado significa sair de trás das coisas que estou escondido. Então, quando você ouve o chamado, não é um troféu, é um alinhamento, é um ajuste, é um arrumar. E esta noite eu começo baixando essas linhas, dizendo: chegou um tempo de alinhamento na tua vida. Eu quero profetizar isso, alinhamento. Você não vai viver fora de lugar, você não vai viver fora do governo. Eu profetizo isso para este ministério. O chamado está alinhando vocês. Seu casamento será alinhado, seus filhos serão alinhados, seu coração será alinhado. Você não terá uma vida equivocada e fora de lugar. Por isso hoje é a noite de você responder ao chamado e dizer: Deus, estou aqui, me leva ao lugar certo, eu vou. Quantos querem ir para o lugar certo? Uau, começa essa noite. Vamos ter uma jornada de 2 dias juntos aí, serão incríveis. Mas começamos hoje colocando o prumo no lugar certo. E a dizer: Senhor, não podemos mais estar com a fé certa no lugar errado. Adão amava a Deus, mas estava no lugar errado. Talvez você tenha uma fé correta, mas está no lugar errado, vivendo uma vida errada, numa posição errada, pensando errado, sentindo errado. E Deus diz: ei, volta para o lugar certo. Senhor, mas eu pequei, eu errei, eu fiz uma bobagem, eu joguei a minha vida fora. Tá bom, o pecado não vai vencer você. Lembra aquela canção que estávamos cantando? Me ama Ele. Você pode cantar isso? É a noite de você responder a Ele. É a noite de dizer sim, Senhor. Você pode pôr a mão no ombro do seu irmão para encorajar ele a ir para a direção que Deus o chamou. Só põe a mão no ombro dele, fecha os seus olhos e ora 1 minuto. Enquanto eles tocam, você ora 1 minuto dizendo: Senhor, dá coragem para o meu irmão. Dá coragem para ele se alinhar nessa noite. Dá coragem para ele chegar no centro da tua vontade. Nós queremos tomar uma posição, Espírito Santo, e é responder a você. Nós não queremos andar mais em lugar equivocado. Nós não queremos um sentimento equivocado. Nós não queremos um espírito equivocado. Nós não queremos uma vida equivocada. Esta noite nós entramos no centro, Senhor, no centro da tua vontade. Nós nos expomos a este lugar e dizemos sim ao Espírito. Dizemos sim ao Espírito. Nós vamos sair dos esconderijos. Nós saímos dos esconderijos esta noite. Nós deixamos, Senhor, os esconderijos emocionais, os esconderijos espirituais, os esconderijos secretos, e andamos rumo ao lugar da tua voz, ao centro da tua vontade, ao lugar de delícias, que é o Éden, ao lugar de posição. Nós voltamos ao lugar de delícias. Éden significa lugar de delícias, e nós voltamos para este lugar de prazer, de plenitude, de potência, de delícia. Nós saímos da culpa esta noite. Agora nós nos divorciamos da culpa.
Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Os nossos pecados nos tirou do lugar de governo, mas nós nos arrependemos agora e pedimos perdão-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, nós voltamos. Nós não vamos mais viver no lugar errado. Hoje nós dizemos, nos expomos diante de uma unção, em nome de Jesus. O pecado tira você do lugar que Deus desenhou para a sua vida. O pecado destrói mentes, sentimentos, famílias, amizades, finanças, relacionamentos, amigos, equipes, igrejas. Porém, Deus, Ele está disposto a não perder você, mas te levar de volta ao lugar que Ele desenhou para a sua vida. Deus ainda não colocou ninguém no seu lugar. Ele está te chamando. Volta. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Primeiro amor e primeiras obras andam juntos. Eu quero profetizar isso essa noite. Há uma unção de restauração chegando. E há pessoas que serão restauradas. Eu quero profetizar. Vocês verão uma geração de desviados voltando nessa cidade. Haverá muitos filhos de pastores retornando na cidade de Vassouras para os púlpitos. Eles estão no mundo, eles estão desviados. Há netos de sacerdotes e de pastores. E vocês verão, a partir do ano de 2026, uma poderosa restauração sacerdotal acontecendo nessa cidade. Há um tempo da restauração da fé. Há muitos desviados que retornarão. Pessoas da tua família, da tua parentela serão restaurados. E vocês verão o retorno do primeiro amor. É tempo que o amor dele vai passar por Vassouras. Haverá um avivamento de amor nessa cidade. Haverá um avivamento de amor nas casas, nas famílias. Haverá um movimento de perdão, de reconciliação, de restauração, de limpezas. A igreja vai voltar a se unir. Vocês verão algo poderoso acontecer nessa cidade. Por isso, comece a liberar o amor de Deus. Libera o amor de Deus sobre Vassouras. Eu vejo ondas de amor chegando nessa cidade. Ondas de amor passando por família. Essa estação está chegando. Receba uma unção de amor essa noite. Abra a tua boca. Abra a tua boca e ore por isso. Profetiza o amor na tua família. Profetiza o amor sobre os teus parentes. Profetiza o amor sobre os teus amigos, porque é esse lugar que o Senhor está levando você. Sim, essa é a palavra simples, poderosa, porém de Deus. Você verá assim com clareza, com muita clareza de Deus. Esse é o lugar que Ele marca, Ele impulsiona você. Aleluia. Os amados estão sendo escolhidos. Cante. Cante. Cante a Ele. Cante a Ele. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Honramos teu amor, Senhor. Honramos teu amor, Senhor. Sabe o que aconteceu? Saul aceitou a unção. É tempo de você aceitar a unção. Aceite a unção que quer cair sobre a sua vida. Aceite a unção que quer ser derramada em sua casa. Eu quero profetizar esta palavra. Você será o primeiro ungido da sua família. Vai começar por você. Deus quer inaugurar as coisas por você.
Sabe, Deus vai abrir a sua família por meio da unção que Ele vai marcar a sua vida. E eu profetizo isto. Eu vejo uma temporada de unção, pessoas sendo marcadas aqui. E eu libero essa palavra esta noite. Pessoas serão ungidas nesta casa. Desta casa sairá apóstolo, profetas, mestres, pastores, evangelistas para as nações. Mas o Senhor precisa inaugurar. Esta é a casa que o Senhor está preparando para ser uma casa de unção. Isaías 10:27 diz que a unção, ela despedaça o jugo. E quando a unção de Deus chega, a primeira coisa que Deus rompe são os jugos, as cadeias, as prisões, os cativeiros, os padrões das trevas e carnais são quebrados pela presença da unção. E eu quero liberar esta palavra, uma unção de liberdade. A unção de liberdade. Aonde tem a unção de Deus, julgos são quebrados e a liberdade é estabelecida. E eu profetizo que haverá um espírito de liberdade sobre esta casa. Esta será uma casa de pessoas livres. Haverá uma livre adoração, uma livre expressão, uma santa loucura de Deus. E vocês entenderão que aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E eu declaro a unção de liberdade esta noite entrando dentro da tua casa, quebrando todas as prisões e dizendo: você será um homem livre, uma mulher livre. Você estará solto para Deus, sem cadeias, sem cordas, sem barreiras, sem limites, livre para expressar a tua adoração, o teu louvor, a tua oração, a tua profecia diante do teu Deus. Esta é uma casa de liberdade. Deus está levantando o ministério Mapa como uma casa de liberdade em Vassouras, como uma casa para trazer liberdade, liberdade, liberdade do Espírito, liberdade da palavra, liberdade do reino, liberdade do reino. Abre a tua boca esta noite e receba a liberdade, receba a liberdade, 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 liberdade. Onde o Espírito de Deus está, nós somos livres. Onde o Espírito de Deus está, nós somos livres. Onde o Espírito de Deus está, nós somos livres. Onde o Espírito de Deus está, nós somos livres. A liberdade nesse lugar. Sim, oh, começa a declarar esta noite. Eu quero declarar isso, liberdade. A unção chega e a liberdade é estabelecida. Oh! Abra tua boca e ore, 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 ore. A unção traz liberdade. E eu quero profetizar esta noite, que essa noite começa com abrindo as portas da liberdade. Nós fechamos todas as portas de cativeiro, todas as portas de escravidão, todas as portas de desobediência, e levamos o nosso pensamento à obediência completa a Cristo. Nos submetemos a Ele em rendição absoluta. Reconhecemos agora as cadeias quebradas, as cadeias de desobediência, as cadeias de pecado, as cadeias do medo, as cadeias de fraqueza estão rompidas pelo Senhor, são rompidas pelo Senhor. Recebemos o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, como Deus ungiu Jesus, como Deus ungiu Jesus. Ele veio nos ungir, Ele veio nos ungir, nos fazendo livres nele, nos fazendo livres
Essa é a noite que você está sendo marcado para dizer: a unção te encontrou. A unção achou você. A unção achou você. Você que está de blusa marrom, levante sua mão. Pare de buscar jumento. Deus te ama. Ele tem um chamado por você. E isso não está aberto para negociação. Você será a pessoa que vai virar uma chave dentro da sua família. Tem a ver com você. E Deus diz: pare de tentar quebrar pedras, porque é Ele que vai abrir todas as portas e caminhos para você. Vejo muitas portas fechadas diante de você, mas o Senhor te diz: eu abrirei as portas para a tua vida. E eu irei construir uma história com você. E a sua vida será plena, completa. Você não está presa neste lugar como dentro de um poço. Sim, e Deus abrirá as portas. E no tempo certo você vai embora. Você vai para outro lugar. O Deus de você em outras nações, meu irmão. E o Espírito de Deus vai fazer isso com você, porque Ele te ama e Ele tem um plano com você. Chegou esse tempo, o Espírito Santo está fazendo isso. Quantos estão aqui esta noite? Como Saul para dizer: eu quero dizer sim ao Senhor, sim ao Espírito, sim à palavra liberada. Eu quero profetizar esta noite que dentro das famílias começa um tempo de restauração. Pessoas escolhidas dentro das famílias serão marcadas em 2026. Vocês verão um tempo de uma poderosa restauração chegando dentro das famílias de vocês. Os parentes de vocês serão restaurados. Eu vejo um tempo de restauração familiar. Eu vejo famílias com muitos desviados, e o Senhor mostra pessoas ungidas, e Ele vai trazer o vinho novo sobre a tua família, vai deitar o vinho velho fora, e você verá a glória de Deus marcando a tua casa. Deus vai levantar esta casa como a casa de profetas. Jovens profetas serão erguidos nesta casa para balançar esta cidade, para balançar esta cidade. O Senhor Deus vai levantar. Eu vejo uma palavra casa de oração. Eu vejo uma torre de oração sendo erguida aqui. Há um ministério de intercessão profético que Deus levantará no meio de vocês. Vocês terão uma escola que muitas pessoas virão para estudar, e vocês vão se conectar com outras nações. O Senhor vai levar vocês para a África. Vocês vão ver. O Senhor vai abrir essas portas para uma nova temporada. Há um tempo de ativação apostólica que começa nesta casa. E vocês entenderão isso como um tempo de obras completas. Tudo que Deus vem falando com vocês, vocês entram agora em 26 com uma nova unção. Há uma troca de unção. A unção troca o seu espírito. Eu quero declarar isso essa noite. Sabe, nessa direção aqui há uma mulher que está sentada com a criança no colo. Ela tem um cabelo ruivo. Está sentada, está lá atrás. Isso, você está com a criança de blusa roxa. Levante-se, por favor. Deus diz assim: siga em frente, não olhe para trás. Esqueça tudo que se passou. Faça como a mulher de Ló. Só saia e não olhe para trás, porque as dores são grandes. Mas o Senhor diz: aquele que muito foi perdoado, muito ama. E você tem que viver isso.
O Espírito Santo vai reconfigurar a tua família. Ele vai entrar dentro da tua casa. E você não vai mais apagar incêndio e viver de tragédia em tragédia. Você verá a mão do Senhor estendida para dizer: Deus te observa, Deus te vê, Deus te responde. E esse tempo do Senhor chegou. É um tempo de cura e de realinhamento para você. Então tenha shalom no seu coração. Vamos colocar de pé, vamos orar. Eu quero orar com vocês. Eu sinto uma unção de amor tão forte aqui. Uma irmã que está de cabelo loiro, uma blusa abóbora lá atrás do lado direito. Levanta sua mão. Você, laranja, isso? Levanta alto, deixa eu ver. Isso. Eu vejo uma bandeira de Deus nas suas mãos. E Deus diz: mantenha a bandeira hasteada. Não deixe ela cair. E não apresente desculpas. E não olhe para as falhas dos seus familiares. Olhe para aquilo que Deus te desafiou para que você se torne. Você será a porta de oração da sua casa de intercessão. Mas precisa se colocar nesse lugar profético. Deus te chamou para isso. E Deus vai arrumar você. É você lá atrás mesmo, lá da frente não, de trás, lá de trás. Mas a outra pegou pela fé, ela abraçou, foi esperta. Amém, glória a Deus. Então eu quero que em nome de Jesus você entenda que Deus é o teu Pai. Ele está tratando da tua estrutura de paternidade, sarando você, porque Ele quer que você seja uma mulher sarada e completa. E Ele fará isso com você. Essa estação é dele para você. Ele chegou e você verá mudanças. E você não será como as mulheres da sua família. Você vai viver outra porção de vida e verá a mão do Senhor estendida. Eu quero profetizar algo nesta casa. Deus está preparando vocês para um nível de adoração como vocês ainda não chegaram e não viram nesta cidade. Deus trará muitos adoradores para o meio de vocês. Deus trará muitos músicos e levantará muitos homens com a unção de Davi. Será uma casa de salmistas. Será uma casa de adoradores, com uma expressão tão doida, tão maluca. Sabe, aonde não haverá padrões, mas haverá liberdade e expressão pessoal. E vocês entenderão isso porque uma estação de novo cântico está chegando no ministério de vocês. E para esta estação de novo cântico, Deus está trazendo pessoas que possam colaborar e construir este novo cântico. O Senhor está trazendo isso. Não haverá falta alguma no meio de vocês. O Senhor levantará nessa cidade uma igreja onde vocês terão tudo. Eu vejo uma casa, eu vejo como se fossem quadras de futebol. Eu vejo pessoas trabalhando. Eu vejo muitas crianças comendo. E Deus manda dizer: vocês vão matar a fome das crianças dessa cidade. E você entenderá isso. Deus dará um projeto social para vocês, que vocês vão abalar esta cidade. Vocês irão cuidar dos órfãos e das viúvas, das mulheres abusadas. O Senhor Deus dará este lugar de restauração para vocês. Ele está treinando vocês para este ambiente. Vocês serão uma casa de esperança nesta cidade. Vocês carregarão esta mensagem. Por isso esse tempo chegou. Levante as suas mãos, levante suas mãos. Preste atenção. Há um tempo de transferência começando nessa cidade. E Deus vai dar oportunidades para vocês. Deus vai transferir estruturas dentro dessa cidade. Há lugares que estão sendo abertos.
o ministério de mulheres desta casa. Deus vai fazer uma grande mudança. As mulheres, levante as mãos. Eu vejo Deus levantando um exército de mulheres. E eu vejo mulheres com cestos. E essas mulheres chegando em casas. Haverá um mover de Deus nas casas com as mulheres. Deus vai começar a trabalhar, levantando mulheres guerreiras. Eu vejo uma geração de Déboras que serão alinhadas para o trabalho. Deus vai fazer um avivamento nesta casa. Haverá muitas mulheres grávidas e muitas crianças. Vocês vão ter um ministério grande com crianças. Haverá uma marca em crianças e adolescentes. Isso será uma marca de Deus com o ministério Mapa. Vocês ainda vão entender algo. Deus vai ensinar vocês a trabalhar na educação desta cidade. Haverá uma escola que Deus dará para vocês. E vocês entenderão isso. A educação desta cidade. Vocês trabalharão e verão a glória de Deus. Esse tempo chegou. O Senhor está treinando vocês para um tempo de salto. Para um tempo que Ele está empurrando esta casa. Este lugar é a caverna de Adulão. E vocês sairão daqui para estabelecer um reino na cidade. Oh!